Fala pessoal, beleza? Bom ou não? Só estou aqui pegando aqui sincronismo virtual, motor Fire 1.4, 8 válvulas. E eu queria comentar aqui dois aspectos com relação a esse teste que nós estamos fazendo aqui. Eu estou pegando aqui o sensor de fase e o sensor de rotação. E o que eu queria comentar aqui é sobre dois aspectos. Primeiro, com relação a uma falha que está ocorrendo nesse carro aqui. Segundo aspecto é com relação a um erro que o pessoal costuma cometer em cima desse motor aqui na conferência desse sincronismo virtual. Qual que é esse erro? Eu tenho aqui o sensor de rotação, né, e o sensor de fase. Primeiro vamos falar com relação ao defeito desse carro. Esse carro está dando umas cortadas, umas mancadas, ele chega a dar tiro ali, né, no motor, daqueles estouros. E nós temos aqui o diagnóstico, olha só, na roda fônica, existe um empeno aqui, ó, nesse ponto, né? Eu tenho aqui uma falha de 2 dentes, logo depois aqui, um pouco depois, existe ali um empeno na roda fônica, ele vai se repetir aqui desse lado também, ó. Isso aqui é um tipo de defeito que, sem o osciloscópio, eu não vou conseguir ver isso aqui. Eu não vou conseguir ver com multímetro, tensão, resistência, frequência, nada disso vai me mostrar isso aqui, ó. Só o osciloscópio vai mostrar. Então eu tenho duas formas para resolver isso aqui. Ou eu vejo, né, a imagem com o osciloscópio e já mato logo a charada, né? Resolvo logo de cara, de forma rápida e sem gasto desnecessário. Ou vou na trocação de peça, né? Até chegar no sensor de rotação, troco o sensor de rotação e acaba resolvendo. Mas aí o que acontece? É perda de tempo, né? Acaba me perdendo muito tempo no diagnóstico. Vou baixar aqui um trigger um pouquinho, ó, ele parar de pular ali. Então a gente perde tempo no diagnóstico e acaba onerando, né? Porque acaba numa situação dessa aqui, trocando às vezes várias peças ali sem necessidade, né? Na tentativa ali de resolver a situação naquela troca de peça. Então é uma forma, né, rápida e precisa de resolver de forma econômica, tanto para o cliente quanto para o reparador, né? Que é tempo que ele economiza aí, tempo é dinheiro. Bom, essa é a falha que está ocorrendo ali, então substituir a roda fônica. Agora eu queria falar sobre o sincronismo desse motor. Então a gente tem aqui rotação e tem o fase, né? PMS do primeiro cilindro, ele está aqui no 17º dente, que vai casar aqui com esse primeiro dente aqui, ó, na parte de cima, esse dentinho, né? Eu tenho um dente pequeno e um dente grande. Lembrando que fisicamente, isso aqui lá no motor, o dente está aqui, né? Fisicamente ele está na parte de baixo. Mas eu acho mais fácil a gente contar aqui por cima, por isso que eu gosto de falar por cima. Então aqui, ó, mesmo que seja um buraco lá no eixo, né? Mas aqui para nós ele aparece como um dente. Então esse primeiro dente menor aqui, ó, ele vai dar no 17º dente. Mas aí entra um detalhe que o reparador deixa de levar em consideração. A maioria das vezes ele conhece esse detalhe, mas deixa de levar em consideração nessa análise. Aqui nós temos o que? O sincronismo virtual, que é diferente do sincronismo mecânico. Bom, mas como assim é diferente do sincronismo mecânico? Pensa comigo aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, ó, sensor de rotação que indica a posição do virabrequim. E tem um sensor de fase que indica a posição do eixo comando de válvula. A polia que entra aqui no comando, a maioria dos reparadores sabe disso, né? Ela tem uma pequena folga ali. E essa pequena folga, aqui no sensor de rotação, ela vai dar 6 dentes, né, no sensor de rotação. Então ela pode dar 3 dentes para trás, 3 dentes para frente, sem modificar a posição mecânica do motor. Ou seja, a posição mecânica ali pode estar correta,
né? Mecanicamente o motor pode estar correto, mas como existe um jogo na polia, ela pode mudar a posição do sensor de fase sem alterar ali o sincronismo mecânico do motor. Então a gente tem ali, ó, sincronismo mecânico e sincronismo virtual. Isso aí chega a bugar na cabeça de muita gente, né? Mas eu preciso de ter essa diferenciação entre sincronismo virtual e sincronismo mecânico, tá? Bom, então beleza. O virtual aqui está certo. E como que eu vou saber se o mecânico está correto ou não? Eu posso utilizar para esse teste, e aí eu devo utilizar nesse teste, né, os transdutores. Existem várias formas de eu fazer essa análise, né, sem precisar utilizar ali o sensor de fase, desde que eu utilize um transdutor. Eu posso usar os dois em conjunto, um deles, ou esse aqui separado, né, o transdutor de vácuo, o transdutor de compressão. Isso vai depender da situação de cada motor, da construção de cada motor. Nesse caso aqui, eu posso fazer essa análise tanto com o transdutor de vácuo, tanto com o transdutor de compressão, ou simplesmente com os dois em conjunto, tá? E a gente vai fazer então essa análise aqui com o transdutor de compressão. Tá, beleza, mas aí alguém vai dizer, pô, mas esse motor é muito fácil, eu vou lá, desmonto e confiro se está correto ou não. Beleza, legal. Só que eu vou usar aqui um teste que eu não vou levar 5 minutos. E eu tenho certeza que você não vai fazer essa conferência com 5 minutos. No máximo, você vai conseguir fazer isso aí com meia hora, 40 minutos. Então eu consigo aqui reduzir o meu tempo. E outro detalhe, aqui nós estamos falando de um motor simples, fácil de verificar. Tem motor que você vai demorar, às vezes, um dia inteiro só para conferir isso aqui. E são técnicas que você pode utilizar, não só nesse motor, mas em qualquer outro motor, ok? Então nós vamos fazer aqui uma conferência do sincronismo mecânico desse motor, utilizando, no caso aqui nós vamos fazer, utilizando o transdutor de compressão, tá? Aqui é um de 250 PSI, eu estou instalado aqui um transdutor de 100 PSI, o diagnóstico é o mesmo, tá? O que vai mudar aí são outras alternativas com relação ao transdutor, mas o diagnóstico de sincronismo ele é perfeito, tanto com o transdutor de compressão, com o de 100 PSI, quanto o 250 PSI. Então nós vamos ligar aqui agora o nosso transdutor e vou agora ligar aqui também no meu osciloscópio. Eu vou parar aqui. Eu vou tirar o sensor de fase, porque a partir de agora a gente não vai utilizar o sensor de fase, e vou ligar o transdutor de compressão. E eu tenho agora, olha só, a imagem do transdutor de compressão juntamente com o sensor de rotação. E com esses dois sinais aqui, eu vou conseguir verificar aí, né, se está sincronizado correto ou não de forma mecânica. Esse transdutor de compressão, ele está instalado no primeiro cilindro, lá no local da vela, no primeiro cilindro, e ele me dá ali movimento do cilindro, movimento do pistão, subindo e descendo, abertura de válvula de admissão, de válvula de escape. Então eu consigo ver todos os detalhes internos ali do funcionamento daquele cilindro. Então a gente vai agora, vamos parar essa imagem aqui, para a gente fazer essa análise. Vou desligar o motor. E a gente vai partir então para fazer essa análise aqui. Primeira informação que eu tenho, né, que eu posso tirar aqui é o PMS exato ali do pistão, né? Então, se eu puxar um cursor aqui, ó, nessa linha de PMS, ele tem que bater no 17º dente da roda fônica, que é 17º dente após a falha dos dois dentes, que é o PMS do primeiro cilindro, que é onde está instalado lá o meu transdutor, tá? Se ele não estiver batendo
no 17º dente, eu tenho um deslocamento ali da roda fônica. A roda fônica não estaria posicionada correta em relação ao virabrequim. E detalhe que tanto o transdutor 250 PSI VCO quanto 100 PSI, ele tem precisão absoluta. Então eu tenho o PMS exato, sem nada de atraso. Então, 0 de atraso, tá? A minha informação aqui é 100% precisa. Nós vamos utilizar aqui, então, acima desse gráfico que já foi capturado, nós vamos utilizar aqui uma régua. Vou usar aqui a régua do Mauro Servo, o Gabaritop. Então, vou jogar aqui o meu gráfico em cima ali da minha imagem e vou traçar uma régua aqui em cima. Ele está me perguntando aqui se é 4 cilindros, vou dar OK. Eu vou traçar essa régua que ele me jogou aqui em cima da imagem, né? No início do meu ciclo do motor e no final do ciclo do motor. Então eu vou pegar essa régua, vou aqui no início, que é no caso 0 grau, né? Que é o início ali do ciclo. E aonde tem a segunda torre, eu tenho o ciclo completo do motor. Então eu vou botar a segunda régua, que é 720 graus. Então tá vendo ali 720 graus. Tá, bacana. Agora eu preciso ajustar aqui o meu 360 graus. Por quê? Porque a velocidade do motor ela não é linear, ela não é constante, né? Então eu preciso ajustar aqui para ficar com a informação correta. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, no 17º dente vai ser o PMS novamente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O meu 17º dente está aqui, ó. Então eu vou ajustar um pouquinho aqui a régua, tá? Ficou ali bem ajustadinha ali, né? Na posição correta dela, onde é o 360 graus. Eu tendo essa imagem de referência, eu já consigo identificar pela posição que eu tenho aqui em 360 graus e no 180 graus de que esse motor está posicionado corretamente, o sincronismo dele está correto. Mas eu vou fazer aqui, ó, de forma mais precisa. Eu vou puxar mais um cursor aqui na vertical e vou pegar o meio da rampa da admissão. Então é a descida dessa rampa aqui, eu vou pegar o meio dela. Eu sei que esse meio aqui, ela vai bater em 380 graus. Então a gente vai conferir isso aqui, ó, trazendo ela para cá e pegando ali o meio dessa rampa, ó. E ela deu exatamente, ó, 379 graus. Então eu sei o que? Que ele está correto. Ah, mas não é 380? Sim, 1 grau aqui não é nada. Vamos mexer ela aqui um pouquinho, ó. Aí, ó, 380 graus, ok? 380 está lá no meio da descida da rampa, ok? Então, dessa forma, eu consigo identificar que esse motor está, sim, corretamente sincronizado de forma mecânica. Como a gente já visualizou lá também o virtual, então o virtual está correto, o mecânico também está correto. Essa posição de 380 graus, ela vai ser para a maioria dos motores, não é para todos, mas para a maioria dos motores ela vai dar em 380 graus. E um detalhe interessante aqui é o seguinte, eu posso usar isso aqui, né, não só para o motor da linha Fire, mas para qualquer um outro motor, e também para os motores Fire em que não existe ali o sensor de fase. Então eu consigo verificar o sincronismo ali mecânico, né, utilizando aí os transdutores. No caso a gente fez aqui o teste com o transdutor de compressão, beleza? Então é isso aí. Se gostou, deixa aí o joinha, beleza? Abraço e até a próxima.